Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este momento devocional da Congregação Cristo Redentor de Copacabana, congregação filiada à Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo abençoe o nosso meditar na Palavra de Deus. O tema do nosso devocional de hoje é crise de autoridade. Alguns especialistas afirmam que vivemos tempo com uma grande crise de autoridade, e essa crise começa dentro de casa. Para vocês terem uma ideia, uma mulher do estado da Flórida, ela encenou a prisão do próprio filho por causa do seu mau comportamento. Ele teria insistido em brincar com fósforos e isqueiros, mesmo tendo sido chamado a atenção. A mãe, então, naturalmente, sem autoridade sobre o filho, recorreu à ajuda de um policial amigo que encenou a prisão do menino. Segundo a mãe, a sua intenção foi que, com a falsa prisão, assustar aquele menino, seu filho, fazendo-o pensar que estava indo para a cadeia por causa da sua má conduta. O episódio ocorreu num lugar público, próximo a uma loja de conveniências, e foi criticado por quem presenciou e também por psicólogos e psiquiatras infantis. Em minha opinião, a conduta da mãe, apesar das suas boas intenções, foi abusiva. E mesmo que eventualmente o resultado tenha sido positivo, não é recomendado. E depois o episódio serviu apenas para mostrar o fracasso de uma mãe que não sabia impor limites ao seu próprio filho, mesmo ele tendo apenas 5 anos. Isso mesmo. Isso já aconteceu com você? Será que já aconteceu na sua família? Na família de algum amigo seu? Crise de autoridade. Essa realidade não é apenas da nossa geração, ela é mais comum e mais antiga do que a gente imagina. O maior exemplo de um povo que vivia em constante crise de autoridade é o povo de Israel, o povo de Deus. Os registros do Antigo Testamento, tantos momentos, demonstram que o povo de Israel tinha uma grave crise de autoridade. Se nós olharmos para os episódios na liderança de Moisés, que conduzia o seu povo, quando Moisés demorou um pouquinho lá no morro, conversando com Deus no monte, quando ele desce, aquele povo que deveria amar e confiar somente no Deus Pai, Filho e Espírito Santo, já estava adorando um bezerro de ouro. Era um povo com crise de autoridade. Colocava a sua vontade acima da vontade do Pai. Deus teve muita paciência com o seu povo, mas um dia essa paciência se esgotou e o castigo foi tremendo. Toda aquela geração, por falta de confiança, tirando Josué e Caleb, morreriam no deserto, sem entrar na terra prometida. Motivo? Desobediência, falta de confiança em Deus. Uma crise de autoridade. O povo queria andar pelas suas próprias pernas, não queria estar debaixo da santa e boa vontade de Deus. Pagou um preço caro. Nesse caso da mulher, a gente vê que quem não tinha autoridade era a mãe. No caso do povo de Deus, a gente vê que o povo era rebelde. Deus, o Todo-Poderoso, ele sempre optou em amar mais do que castigar. Ele optou muito mais em perdoar do que condenar. E muitas vezes nós abusamos dessa bondade, dessa generosidade de Deus. E isso é chamado de graça barata. Quando nós cristãos confiamos na graça de Deus, achando que Ele sempre vai nos perdoar e sempre vai nos receber de braços abertos, e aí saímos por aí pecando e virando as costas para a vontade de Deus. Cuidado! Um dia a paciência de Deus pode acabar. Um dia, de tanto alertar o faraó, ele decidiu endurecer o coração do faraó. Isso não foi logo de cara. Foi na 8ª praga. Ele deu 7 chances para o faraó se arrepender e deixar o povo de Deus ir embora para a terra prometida. Mas o faraó teimou, não ouviu a autoridade de Deus, preferiu ele ser a autoridade e ele dizer não, dar a última palavra, e acabou vendo seu exército ser tragado pelas águas
e não tendo outra saída a não ser permitir deixar o povo de Israel. Mas o que isso tem a ver comigo e com você no dia de hoje? Eu creio que Deus tem um recado muito claro para nós, especialmente nós que temos família, nós que estamos inseridos dentro de famílias. O que eu tenho percebido aqui no Rio de Janeiro, que a nossa congregação, por exemplo, ela não é uma congregação, vamos dizer assim, de famílias, mas de indivíduos. Temos muitas pessoas que vêm sozinhas à igreja. Como levar o Evangelho para os nossos familiares e amigos? Como fazer isso? Algumas dicas são muito importantes. A primeira é ser bom exemplo. A segunda é, de fato, nós vivermos aquilo que pregamos. É muito difícil que uma pessoa que diz que vai ao culto domingo e de segunda a sexta é um péssimo colega de trabalho, uma péssima esposa, um péssimo marido, consiga ser testemunha do amor de Deus para alguém. E eu quero compartilhar com vocês um texto bíblico para a gente refletir sobre isso. É o último capítulo do livro de Josué. Josué é o 6º livro da Bíblia. Josué, ele retrata a entrada do povo de Israel na terra prometida, depois dos 40 anos no deserto. Josué é o grande líder. E agora, no capítulo 24, ele está se despedindo do povo. Ele já sabe que está na parte final da sua vida. E ele então, como um grande líder, quer utilizar a sua autoridade como líder, a sua autoridade moral como um bom líder, para deixar um recado muito importante, não só para aquelas pessoas que ouviram naquela época, mas para nós também hoje. Ele diz assim em Josué 24, versículo 14 e seguintes: Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: Longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. É Ele quem nos tirou a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. E é Ele quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Aqui nós vemos a importância do líder, a importância de ter autoridade. Quem tem autoridade influencia. Quem tem autoridade, através do seu testemunho e das suas palavras, pode arrastar multidões. E o que mais Deus deseja é que arrastemos multidões para o céu. Que no nosso lar, no nosso trabalho, entre os nossos amigos, as pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. E Deus conta com você e comigo, com cada um de nós. Mas para isso, precisamos ter autoridade. Autoridade moral. Ter coerência entre o que nós falamos e aquilo que nós vivemos. Vocês lembram que Jesus, quando ele pregava, as pessoas falavam que ele tinha algo especial? Ele falava como alguém que tem autoridade. Exatamente. Jesus continua tendo autoridade para falar nesse mundo. E a sua mensagem é poder de Deus para salvar vidas. A autoridade de Jesus está no fato dele ter dado a sua vida por nós. A autoridade de Jesus vem na sua fidelidade e obediência diante de Deus, ao cumprir a missão que Deus havia enviado e dado a ele, que era morrer na cruz por mim e por você. Jesus viveu e morreu com autoridade. Autoridade dada pelo Pai, que ele exerceu com amor, fidelidade e misericórdia. Eu e você somos convidados também, nos nossos lares,
a servir ao Senhor com autoridade, servindo em amor, humildade e fidelidade. Que o Senhor nos permita essa graça, que Ele nos capacite para que tenhamos a autoridade moral de testemunhar a nossa fé, porque não é da boca para fora, mas é do nosso interior, do nosso coração, que vem o desejo de viver a fé em Cristo Jesus. Desejo que não é meu, que não vem comigo do berço, mas que nasceu no dia do meu batismo, no dia que Deus fez uma aliança comigo, me salvou e me resgatou e disse: Tu és meu e eu sou o seu Deus. Que confiemos sempre em Deus, que Ele seja a nossa autoridade, que nós possamos viver debaixo da sua graça, confiando em toda a sua palavra, pois ela é digna de confiança. Amém. Vamos orar? Querido e bom Deus, obrigado por ser um Deus zeloso e bondoso. Ajuda-me, Senhor, também a testemunhar, através da minha vida e do meu falar, as grandes obras que o Senhor fez em prol da humanidade. Pai querido, dá-me a autoridade que vem de Ti para ser uma testemunha do Teu amor e do Teu perdão. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém, amém. Até o nosso próximo encontro, convidando você a estar conosco nos cultos todos os domingos, 10h30, aqui em Copacabana, e também às quartas-feiras, 19h30, nós temos o nosso momento de estudo bíblico, culto com Santa Ceia também, das 7h30 da noite. Um abençoado dia, que Deus continue abençoando a você e a sua família. Amém.